E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo para analisar o primeiro episódio da segunda temporada de Jigokuraku. Para quem não sabe, a história segue um grupo de condenados que foram enviados para uma ilha para achar o Elixir da Vida. E nessa ilha eles acabam descobrindo que tem vários monstros e coisas estranhas que acontecem lá. E agora todos eles querem fugir dessa ilha e para isso eles vão ter que lutar para sobreviver. Nesse primeiro episódio, não só mostra o grupo da Sagiri e do Gabimaru separados, ou a aparição do Shugen, ou até a própria luta do Gabimaru contra o Chobi. Esse episódio mostra o crescimento, o mistério, o medo e o que move os personagens. O episódio começa com o Jika passando os relatórios para os subordinados do Shogun sobre o que tinha acontecido naquela ilha. E se você assim não percebeu, ele também de certa forma está explicando pra gente o que aconteceu na primeira temporada para quem já esqueceu. E um dos subordinados do Shogun fica surpreso pelo Jika ainda estar vivo, já que ele mesmo fala que várias pessoas tinham desaparecido naquela ilha. Isso só dá o destaque do quão forte é o Jika, mesmo ele não tendo mostrado nada ainda. Ele ainda dá um aviso para todo mundo ali para não irem para aquela ilha, dizendo que só idiotas cutucam o vespeiro. E um dos traços assim de personalidade que o Jika tem é ele ser folgado, então ele dizer isso para os subordinados do Shogun sem medo é dele mesmo. Só que o Shugen estava ao lado do Jika e se desculpa na hora pela falta de educação do Jika, que é um sinal de respeito do mais novo líder do clã Yamada. Mas o que chama a atenção é que nessa hora da desculpa do Shugen, o Jika fica em silêncio e olha pra ele. E esse corte de câmera é como se o anime quisesse que você entendesse o quão mais forte o Shugen é em comparação com o Jika. Porque se fosse qualquer um ali, talvez o Jika levasse na brincadeira. Mas com o Shugen, ele fica com um olhar sério. E isso pode incomodar o Jika, que se mostra um total oposto do Shugen, que é um Yamada mais sério, que se coloca no próprio lugar quando fala com alguém superior. Só que mesmo assim, o subordinado do Shogun diz que pedidos de desculpa não servem pra nada. Só que o outro subordinado dá um toque nele dizendo que era ele, se referindo ao Shugen. E o subordinado que estava à flor da pele já desconversa. E aqui tem uma mudança de postura totalmente do nada. E isso leva a gente querer conhecer ainda mais o Shugen. O porquê eles têm tanto medo dele ou respeito por ele. Qual a história por trás desse novo Yamada. E por fim, nessa conversa, o subordinado entrega uma carta do Shogun dizendo para eles retornarem à ilha, deixando a responsabilidade para o Shugen escolher os membros Yamadas que vão participar dessa próxima viagem. E isso vai alterar a dinâmica dentro dessa ilha. Vai ter um antes e um depois, provavelmente, com esses novos Yamada chegando na ilha. E essa luta contra os Tensen pode ficar mais equilibrado se o Shugen resolver ficar do lado dos humanos. Mas depois dessa reuniãozinha, o Shugen sai conversando com o Jika explicando que vai ter novos membros enviados para a ilha junto deles, que vão ser 4 ninjas da vila Iwagakuri, e mostra um flashback desses 4 ninjas eliminando todos os outros candidatos que disputavam com eles para quem iria nessa segunda viagem. É outro foco de destaque de força desses ninjas aqui da vila, mas aqui fica a pergunta, esses ninjas são mais fortes que o Gabimaru ou não? E para colocar esses 4 ninjas, eles devem ter alguma importância nessa ilha. Só que aí aparece o flashback seguinte e mostra o chefe da vila dizendo que ia ser um prazer ajudar o Shogun. E ele ainda complementa dizendo que eles tinham uma coisa que eles perderam lá também. É claro que isso daqui está se referindo ao Gabimaru e não só isso, o próprio chefe da vila, sem ter a notícia do Gabimaru, olha a sacada, ele sabe que o Gabimaru está vivo. E por isso que ele nem hesita em ajudar o Shogun nisso. Porque aqui ele não quer ajudar propriamente o Shogun, ele quer mandar os ninjas dele nessa viagem para eliminar o Gabimaru. E o Shugen diz pro Jika que ele vai com eles, mesmo ele não querendo. E isso mostra o traço de personalidade que o Shugen tem, porque ele começa a chorar lembrando do Aizen e dos outros Yamada, que eles iam mandar mensagem depois de 2 dias, depois que eles chegassem na ilha. E já se passaram 3 dias, então ele fica preocupado com isso. E esse detalhe quebra muito esse personagem, porque de um lado ele manda de forma séria no Jika, e por outro ele chora pelos companheiros dele. De um lado ele é intimidador e do outro ele sente medo. Outra coisa também, nesse período que os dois estavam conversando, um servo do Shogun pergunta pro Jika o que ele devia fazer com aquele monstro que o próprio Jika trouxe, que era para mostrar pra rapaziada ali do Shogunato o quão perigoso era aquela ilha. Mas o Shugen vai e coloca a mão no monstro e diz que ele já não estava mais vivo,
porque ele não sentia nenhuma onda de vida nele. E aqui o Shugen nem hesita em tocar no monstro, porque ele pode ter algum assim, conhecimento sobre o Tao, mas ele não conhece esse nome. Ele pode ter até treinado com o Xion, que fazia isso na primeira temporada. Já que ele é cego, então o Xion também sentia essa onda de vida para atacar e se defender daqueles monstros na primeira temporada. Depois disso, o Shugen vai até um encontro de duas pessoas que parecem ser do clã Yamada e diz que eles vão para aquela ilha, e que dessa vez ele escolheu os Yamada por nível de força. Isso gera assim um hype a mais desses dois novos personagens, do que eles são capazes, já que esses dois, além do Shugen, são os Yamadas mais fortes. Agora na ilha aparece o Lien explicando um pouco sobre o Tao. Eu não vou comentar muito aqui, rapaziada, porque eu fiz um vídeo completo sobre o Tao, tá aí nos cards, depois vai lá assistir. Mas aparece a Tao Fa feliz mostrando pro Lien o novo dojo de treinamento deles, que foi ela que decorou. E isso mostra muito da personalidade dela, de se preocupar com os detalhes e deixar aquele ambiente bonito. E aqui tem outra parte em que o Lien explica como esse ambiente de treinamento funciona, cada parte ali, e uma dessas explicações foi do Boshu, só que a Gifa fala que aquilo era ridículo e que o ideal era manter o ponto de equilíbrio do Yin Yang como ela, mas o Lien explica que esse tipo de técnica é essencial para o desenvolvimento de um novo Tao. Além disso, mostra uma diferença assim, de opiniões entre os Tensei, mostra como cada um acha que devia ser a vida deles com o Tao, em relação ao Tao. E é uma postura que a Gifa toma de diferente em relação aos outros Tensei, porque ninguém se importa com o método usado pelo Lien, ninguém discorda, só a Gifa que trouxe esse pensamento. E isso pode ser dado ao livro que ela fica lendo, pode ter uma simbologia ali de sabedoria, de pensar por conta própria. Essa parte tem a sua importância porque mostra o comportamento de cada Tensei, o que cada um se preocupa ali. Por exemplo, o Lien parece o chefe mandão, a Tao Fa é a mais carismática, a Gifa não se importa tanto com tudo aquilo, o Zujin é despreocupado, além de que essa parte explica muita coisa sobre o Tao, que a gente pode entender mais em outra situação, conectando essa parte com a próxima. Isso muda a nossa noção e percepção daqui pra frente. E o que me chama mais atenção é o carisma da Tao Fa. Ela parece a Tensei mais humana, ela tem a preocupação boba de servir o Tan pro Jufa e ter esquecido de colocar, como ela diz, a coisinha brilhante. Ela se preocupa em decorar o dojo de treinamento deles. De longe é a melhor Tensei em carisma. Agora indo para o castelo dos Tensei, onde está o grupo da Sagiri, ela diz que eles precisavam ir para fora do portão e se reagrupar com o objetivo de encontrar o Gabimaru e a Mei, que estão indo ao Palácio Central em busca do Elixir da Vida. E essa decisão da Sagiri cria uma mudança de status, porque o Xion que está ali é o Yamada mais experiente, só que a Sagiri que tem essa postura de querer fazer algo, porque o Gabimaru e a Mei são colegas dela e eles sumiram, então ela está preocupada com isso. E esse senso de lealdade que ela construiu com os outros torna a Sagiri para assumir esse posto. Mas aí o Zuriha dá um contraponto perguntando quem liga para essa missão do Elixir da Vida. E com os monstros lá fora, Tensei, ela não vê benefícios em se reagrupar. Ela diz que é melhor eles saírem daquela ilha imediatamente. E de certa forma ela tá certa, porque ela não tem nenhum vínculo com o Gabimaru e com a Mei ali de se importar tanto. E isso reforça a personalidade dela, que se houver uma oportunidade, ela vai sair dessa ilha. E tem esse atrito entre as duas. A Sagiri diz que não vai cair nesse papinho dela de novo, porque esse pensamento só apareceu depois que ela soube que o Elixir da Vida não existia e que o único interesse dela era ter os Yamada do lado dela para fugir da ilha e ao mesmo tempo ter eles como aliados, para quando o Shogun perguntar por que ela voltou ali sem nada, ter uma desculpa. E a Sagiri de antes nunca pensaria nisso tudo. Ela ia cair no papo da Yuzuriha. Só que agora, depois de passar um tempo com ela e entender como ela se sente e como ela age, a Sagiri entende o que ela tá querendo dizer. Não é uma estratégia ruim ir embora da ilha, só que eles têm pessoas importantes para eles lá dentro. E toda a afirmação da Sagiri estava certa. A Yuzuriha confirma, e a Sagiri valoriza esse pensamento dela. É lógico e sensato ao mesmo tempo. E ela diz que esse pensamento pode ajudar eles a escapar da ilha, só que todo mundo junto. E se for comparar a Yuzuriha do começo com a de agora, você nota o que estava escondido dentro dela. Antes era algo superficial, uma pessoa que só pensava nela mesma. Mas agora ela ficou tão confortável no grupo que essas outras partes melhores dela apareceram.
E aí o Zuriha comenta com a Saigiri que o Gabimaru pode estar próximo ao palácio dos Tensen, já que ela percebeu que tinha um muro destruído e só ele era capaz daquilo. Mas ela faz uma provocação para Saigiri que deixa ela preocupada, perguntando como ela vai contar para o Gabimaru quando eles se reencontrarem sobre a esposa dele. Isso daqui pode ser a solução para mim, pro Gabimaru ter as memórias dele de volta. Sempre tem esse negócio de falar o nome de alguém importante e a pessoa acaba se lembrando das coisas só pelo nome. Essa parte pode não ter muita coisa, só uma conversa entre as duas. Só que se você conecta a Saigiri encontrando o Gabimaru e falando da esposa, ou o nome da esposa pro Gabimaru, pode ser a solução de tudo para ele. Agora corta pro núcleo do Gabimaru, onde tá ele, o Fushi, a Mei e o Gantetsu Sai indo até o palácio dos Tensen com a ajuda da Mei. Só que o Gabimaru percebe que ele não se lembra de nada daquilo. E nisso ele fica pensando que se a missão que os outros falaram pra ele era essa, ele disse que era uma missão absurda. E nesse momento o Gabimaru mostra que ele voltou a ser quem ele era no início da história, alguém desconfiado. Tem a mudança de postura que o Gabimaru tem em relação à mesma missão que ele lembrava. Então traz uma nova perspectiva de como seria o Gabimaru se ele não tivesse a Yui como esposa. Ele seria basicamente isso que a gente tá vendo. E ao mesmo tempo ele fica se questionando do porquê daquela missão e vem uns vultos na mente dele de uma pessoa, só que tava embaçado. Isso mostra que as memórias da Yui estão retornando, só que falta alguma coisa para ele se lembrar de tudo, ou pelo menos a parte mais importante para ele sobreviver nessa ilha. E do nada, o Gabimaru encontra o Chobi e o seu irmão, e aqui já cria uma tensão entre os dois, e a luta começa e tem as partes mais importantes. E essa luta tem a vibe de luta final entre dois personagens que você queria ver desde a primeira temporada, porque eram os dois criminosos mais brutais. E mostrou isso aqui, porque de um lado você tem o Gabimaru lutando para eliminar o seu alvo, usando técnicas ninjas, estratégia de combate, e do outro tem o Chobi, que ficou ainda mais forte por conta da modificação que ele recebeu do Lien, ou seja, ele agora, além de já ter experiência em combate, tem a regeneração do lado dele. Isso faz muita diferença, porque parece que nenhum ataque do Gabimaru causa danos no Chobi. Só que o mais legal aqui é ver o Gabimaru usando as técnicas dele, principalmente as estratégias brutais que ele aprendeu na vila, que não é de uma luta de um humano comum. E isso é bacana, é inesperado para ver qual o próximo movimento do Gabimaru. E o Chobi ali só regenerando. Na parte de fora, o Gantetsu Sai analisa a luta e percebe que o Gabimaru tá mais fraco que antes. E a própria Mei diz que é porque o Tao dele tava estranho. E ela explica que o Tao não pode ser forte e forte. Tem que ser fraco e forte. As duas partes são importantes. Ela diz que o Gabimaru tá sem a semente do fraco, e por isso que ele não é mais forte que antes. E fica a dúvida, qual a parte fraca do Gabimaru então? Antes ele tinha e agora não. E essa parte fraca pode estar relacionado à perca de memória dele também, porque a única diferença no Gabimaru parece que é essa, e isso tem relação com o Tao. Outro também que vai lutar é o Toma, que avança para atacar o Gantetsu Sai, porque nos cálculos dele ele era o mais fraco. Só que o Gantetsu Sai começa a dar golpes nele, fica bravo por ele estar subestimando ele. Nisso, a cena mais brutal aqui é quando ele solta uma cabeçada e joga o Toma no chão, arrebentando tudo em volta. Essa parte mostra a diferença assim, de força absurda e quebra o Toma internamente, porque ele deduziu uma coisa e essa coisa não se confirmou. Só que o Toma percebe isso e usa outra estratégia, usar o reflexo do Gantetsu Sai contra ele mesmo. Só que nada funciona. O Gantetsu Sai consegue vencer todas as estratégias do Toma e distribui golpes nele. Isso é bom porque você vê um personagem que tá se achando que vai ganhar fácil, quebrando a cara. E aqui a gente vê um pouco do passado do Chobi e do Toma. Isso porque o Gantetsu Sai comenta com o Toma que parecia que ele não ficava na parte de frente das batalhas por ter um rosto sem marca. E no flashback mostra as duas crianças vendo os pais deles serem mortos. E a partir daí era só eles dois contra o mundo. O Toma disse que esse negócio de fazer amigos não existia. Quem trabalhava para eles eram meros peões de sacrifício. E ele só confiava no irmão dele e vice-versa. E esse foi o motivo dele não ter aceitado se aliar a eles, porque o Toma sempre vai seguir o irmão. E isso mostra que talvez mesmo não tomando a decisão correta, a postura do Toma para com o irmão é de uma lealdade gigante, que é um elemento positivo. E a luta principal continua, o Chobi se gabando por causa do Tao, que ele conseguia ver os movimentos do Gabimaru e ainda tinha regeneração,
E é nesse exato momento que parece que não tinha escapatória que o Gabimaru percebe isso. O Chobi está se escorando em algo que ele suportou, que foi a modificação do seu corpo, e por outro lado o Gabimaru está lutando com tudo que ele tem. E o Gabimaru entende que ele precisava se desprender de toda aquela coisa estranha dentro dele que estava atrapalhando ele e se tornar o vazio. E vem um flashback do chefe da vila dizendo que se um ninja estiver à beira da morte, devia causar o máximo de dano possível antes de morrer. Essa é uma decisão que o Gabimaru não teria, mas como não é mais o Gabimaru, ele não tem o que perder. O Gabimaru entra em chamas e usa várias técnicas ninja para causar o máximo de dano no Chobi, só que dessa vez parecia que ia dar certo, porque o Chobi percebe que ele não conseguia se regenerar a tempo por conta das chamas. E é aí que o Gabimaru vai pra cima com tudo. Isso aqui pode ser algum elemento sobre o Tao de como derrotar os Tenshin, a gente também tem um vídeo no canal sobre isso, que pode ser o mesmo efeito que está acontecendo aqui com o Chobi. E aqui você não tem só uma luta física, mas de ideias também, porque o Gabimaru fala que ele não tem ninguém e é por isso que ele não se importava em morrer. E o peso de não ter ninguém deixa ele seguro de se sacrificar. O Chobi entende isso e concorda com ele, só que o Chobi diz que ele tinha alguém que ele se importava e ele não queria perder. E isso parece seguir na mesma linha, só que é o completo oposto. O Chobi e o Toma sempre seguiram o individualismo, eles por ele. Mesmo em bando, era só os dois e os outros dane-se. Já o Gabimaru foi formado num coletivo, uma vila. Se um ninja morre, tem outro para substituir. Então, um tá disposto a morrer pela missão, já que ele não tem ninguém com quem se preocupar. E o Chobi não tem medo de morrer porque ele tem alguém com quem se importa. E agora os dois monstros estão cara a cara pro round final. O Chobi se transforma em um monstro totalmente diferente que ele é. Então, se essa luta continuar assim, pode ser que tenha alguma consequência maior, tanto pro Chobi quanto pro Gabimaru, mas quem vai sua torcida nessa luta? Comenta aí, se inscreve no canal também, porque eu já vou soltar a análise do episódio 2, já que eu demorei para soltar o 1. Curte o vídeo se gostou para espalhar para mais pessoas. Até o próximo vídeo, valeu gente!